Um outro assunto, porque uma outra conquista, inclusive da oposição, foi a aprovação de um projeto de lei contra o MST. Essa medida, deliberada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, permite que donos de terra usem força própria ou policial para retirar os invasores sem ordem judicial, além de aumentar a pena para os infratores. Essa iniciativa faz parte do chamado pacote anti-MST, apoiado pela bancada do agro. Os parlamentares afirmam que as propostas são uma reação ao aumento das invasões e também à falta de ação concreta do governo para agir contra os militantes. A proposta ainda diz que o direito de uso da força própria pode ser exercido em até 1 ano e 1 dia depois da invasão, e a autoridade policial, ao ser acionada, precisa agir em até 48 horas. Já o agravamento da pena dos invasores passaria a ser de 1 a 3 anos de prisão. Começar essa com o Dávila, medidas aprovadas para dar mais autonomia aos donos de propriedades para retirar os invasores sem necessariamente ter uma ordem judicial, além de aumentar a pena para os infratores. Medida importante para dar mais autonomia, mais poder aos proprietários de terra, Dávila? Medida importante, Caniato, mas precisamos lembrar à nossa audiência que isso foi aprovado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso ainda tem dia plenário, ainda tem um longo trajeto até virar lei. Então, às vezes, as pessoas escutam o que nós estamos falando, acham que isso já virou lei e ainda não virou lei. Apenas foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas por que este projeto é importante? Primeiro, um dos PLs, o 8262, ele permite que invasores de terra sejam removidos pela polícia sem ordem judicial. Por que isso? Porque o número de invasão de terras neste governo cresceu assustadoramente, aumentou 213%. Caniato, para você ter uma ideia o que isso significa, de 2019 a 2022, nós tivemos 62 invasões de terra. No governo Lula, somente no primeiro ano, nós tivemos 61 invasões de terra. Em um ano que aconteceu num período de 2019 a 2022. É uma coisa absurda. Então, o que esse PL faz? É restabelecer o respeito à propriedade privada. Um dos pilares do Estado Democrático de Direito, um dos pilares da livre economia. Então, é um regime que não tem nada de radical. Ele apenas restitui rapidamente o direito à propriedade privada de invasores. O segundo projeto, ele trata de personalidade jurídica, prevendo que esses movimentos sociais populares que tiverem alguma atuação aí sejam punidos, responsabilizados, civil e penalmente. O que tem? Qualquer cidadão que cometer uma infração vai responder civil e penalmente. Por que o MST não? Por que ele é um ente à parte do arcabouço legal do Brasil? Não, tem que cumprir a lei, sim. Então ele vai ser responsabilizado civil e penalmente se cometer um crime. E o terceiro prevê uma criação de um cadastro nacional de invasores de terra. A gente não acabou de falar que vai aprovar uma criação de cadastro de pedófilo, de crime sexual? É isso aí, precisa ter a mesma coisa com o invasor de terra. Então, não tem nada de radical. Essas medidas apenas restituem o cumprimento da lei e o respeito à propriedade privada. Aprovação por parte da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que permite o proprietário dono da terra usar a força própria para expulsar os invasores. Concorda com a medida? É um avanço, Beraldo? Claro que tem um trâmite longo, mas pode ser um termômetro, né? Não, é um avanço importante, precisa ser consolidado dentro do Congresso Nacional, mas, veja, uma pessoa invade a sua casa, você atua imediatamente. Não é porque quando você fala de uma propriedade rural, só porque tem uma área mais ampla, entretanto é uma área, primeiro que é do dono daquela área, que é responsável pela área e está ali muitas vezes com algum tipo de atividade na agricultura ou na pecuária, e essas pessoas que vão ali com intuito criminoso e de repente tomam áreas dessa propriedade e ignorando o fato de que tem alguém que trabalhou, juntou dinheiro, pagou e está ali labutando essa terra. Por que essas pessoas têm direitos extraordinários?
Por que quando alguém invade a casa de qualquer pessoa, você age imediatamente, você tem o respaldo da polícia, você liga no 90, você, se tiver ali alguma forma de se defender, você vai se defender para impedir que aquela pessoa entre na sua casa, mas quando você fala de uma propriedade rural, é diferente. Diferente por quê? Qual é o motivo dessa diferença? De que forma uma propriedade rural gera um outro tipo de direito do proprietário sobre aquela propriedade? Então ele tem que ter direito sim de se defender, e a gente não pode imaginar que o Brasil seja cada vez mais um país onde a pessoa errada é que está certa, onde você que está certo tem que gastar cada vez mais tempo e dinheiro para provar que está certo, enquanto um aproveitador vai destruindo aquilo que você trabalhou tanto para conquistar. Esse tipo de ação que encurta o tempo de farra, de algazarra e de destruição de um movimento como o MST dentro de uma propriedade privada é muito importante para que a gente restabeleça uma relação normal, adequada, não é extraordinária, é simplesmente normal do dono de uma terra com a sua propriedade. Notícia em destaque: parlamentares aprovaram leis que acabam atingindo diretamente os integrantes do MST. Você, Mota, o que a gente precisa considerar em relação a essas aprovações? Claro que trata-se de uma comissão, mas caso isso se torne de fato uma lei, seria um avanço de que tamanho? Um avanço grande. É como disse o deputado Zucco, vivemos tempos em que é preciso dizer o óbvio. É preciso dizer que a polícia tem o dever de impedir violações da lei. Invadir uma propriedade é um ato ilícito. É óbvio que é moralmente correto usar a força própria, usar a sua força para expulsar os invasores. Imagine, você está na sua casa, alguém entra na sua casa e você não pode usar a sua força para expulsar o invasor. Você tem que ir à justiça pedir que um juiz emita uma decisão para expulsar alguém que entrou na sua casa. Prestem atenção no país em que nós estamos vivendo. As pessoas, algumas pessoas, querem o poder de excluir postagens de redes sociais sem ordem judicial. Para isso não precisa de ordem judicial. Agora, essas mesmas pessoas exigem ordem judicial para você expulsar alguém que invadiu a sua propriedade. Não procure nenhuma lógica, nenhuma coerência nesse pensamento. Agora, Dávila, caso esses projetos de fato sejam aprovados, sejam sancionados, isso minimiza esse problema que a gente vem acompanhando, só que não acaba com a defesa desses grupos e também de parlamentares em torno da reforma agrária, né? Quando a gente olha para essa bandeira que há muito tempo é empunhada por grupos progressistas, a gente precisa considerar quais pontos esse projeto da CCJ minimiza o problema, mas não resolve a questão, né? Caniato, nós temos de entender o problema agrário. Hoje no Brasil não existe latifúndio improdutivo. Já existe um estoque, desde que começou a reforma agrária no Brasil, de 80 milhões de hectares. Já tem terra suficiente para distribuir entre os assentados cadastrados. Então, não é que não resolve a questão agrária, é que para a exploração política do MST para pressionar o governo. As invasões de terra esse ano não tinha nada a ver com reforma agrária, tinha a ver com pressão política no governo. Eles queriam ocupar cargo no INCRA, eles querem demitir ministros que não estão de acordo ou parece que trabalham lentamente para atender aos seus interesses, mas não tem nada a ver com a reforma agrária. Então, na verdade, são movimentos que hoje se tornaram movimentos político e que não tem mais nada a ver com o que ele foi criado. A reforma agrária já tem terra suficiente para distribuir para todos os assentados. Então, este não é mais um problema, esse é um falso problema. A questão é como o MST explora a utilização de pessoas como bucha de canhão para sua agenda política. E isso vai acabar se essas leis forem aprovadas. Por que eu digo isso, Beraldo? Olha só a defesa de um parlamentar que se manifestou durante os debates em torno dessa proposta que envolve penalidades a integrantes do MST. Ele disse o seguinte, abre aspas, no século XXI nós temos uma grande responsabilidade
Não existe democracia sem demarcação de territórios, fecho aspas. E aí faz uma salada, né? Porque é uma defesa que parece da demarcação de territórios para povos indígenas, mas na verdade faz menção ao MST. Ou seja, uma grande salada, joga tudo naquele balaio, quem comprar, comprou, entendeu? Renato, você quer coisa mais demarcada do que uma propriedade que está registrada no cartório? Vai lá ver o registro de imóvel para entender quais são as fronteiras que aquela propriedade faz. Não há qualquer dúvida sobre a demarcação do território de uma propriedade. Claro, você tem ambientes onde isso ainda precisa ser atualizado, tem ali conflitos de vizinhos e tal, mas isso é um caso à parte. Em geral, boa parte do Brasil já está bastante organizado no que se refere à definição dessas dimensões das propriedades rurais. Então, é surreal você ver esse tipo de argumento que traduz, na verdade, um argumento daquelas pessoas que têm pouco a dizer, pouco a contribuir com um debate dessa natureza. Até porque resta muito pouco debate a ser feito. Alguém é dono de uma terra, essa propriedade tem que ser respeitada, ponto. Não é porque eu tenho um carro e dirijo pouco que eu dou o direito a alguém ir lá e usar o carro por mim. Não é porque eu tenho uma casa de campo que eu não frequento que alguém tem o direito de invadir essa casa de campo e passar a usá-la. Então, se você não tiver um senso muito definido do que é ter uma propriedade, do que é você trabalhar, adquirir, comprar, registrar uma propriedade, se houver dúvida quanto a isso, Canhoto, aí sim não há democracia absolutamente nenhuma. Neste caso, não é disso que se trata. Aliás, eu ouço o Dávila falar uma coisa que é verdade, né? Esse volume de terra gigantesco que hoje pertence à União e que está para ser destinado conforme a lista de pessoas. O Dávila usou uma expressão que agora me fugiu, mas como se tivesse alguém que é intitulado a uma... Por que é intitulado a um pedaço de terra? Qual é a... Eu não vejo lógica, Canhoto. Por que alguém tem que ter uma propriedade rural? Você pode dizer, olha, eu não tenho onde morar, eu preciso de um teto, tenho crianças e tal, ok. O problema de habitação é um problema humanitário. Você, né, tem que trabalhar para que o governo tem que trabalhar para que aquelas pessoas que não encontram uma oportunidade de emprego, estão passando por um momento de dificuldade, não tem que morar na rua. Uma terra, realmente, eu não consigo entender. Vários